Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1, Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus queridos, nesse mês nós estamos dando ênfase ao quarto fundamento desta igreja, que é viver por princípios. É possível que alguns de vocês ainda tenham dificuldade de entender o que é viver por princípios. Viver por princípios é saber que o mundo, ou no mundo, existem leis. Quando a gente vai estudar o mundo físico, a gente aprende, melhor dizendo, não descobre, os cientistas geralmente descobrem, que o mundo físico, ele é regido por leis. Por exemplo, talvez a lei mais conhecida por todos nós é a lei da gravidade. E segundo a ciência, em todo lugar do cosmos, essa lei prevalece, ela existe. Todo corpo que possui massa, ele possui gravidade. Então, essa lei, ela interfere diretamente sobre todos nós. Viver por princípios, irmãos, é saber que também no mundo espiritual, no mundo real, no sentido da prática de vida, existem leis. Leis que regem comportamento, relacionamentos. E nós precisamos descobrir essas leis e nos adaptarmos a elas se quisermos termos uma qualidade de vida melhor. O livro dos Salmos é um dos livros da Bíblia no qual é chamado de livro de sabedoria. E há alguns salmos específicos, como o Salmo 1, que é um salmo especificamente um salmo de sabedoria ou um salmo de princípios, que nos ensina leis a respeito da vida. O Salmo 1, ele é uma introdução a todo o livro de Salmos. Pelos conceitos ensinados, pelo que ele nos diz a respeito da realidade da vida, é como se ele fosse uma introdução para todo o livro, que vai ampliar os conceitos introduzidos no Salmo 1. Mas também o Salmo 1, ele apresenta de uma maneira bem ampla e bem genérica todo o tema da Escritura. Porque ele trata exatamente de pessoas, de relacionamentos e de caminhos e de destinos que todos os seres humanos irão contemplar um dia. Esse é o tema da Bíblia. Pessoas. Os caminhos que as pessoas escolhem e os destinos que cada caminho proporcionará a cada pessoa de acordo com o seu caminho escolhido. Esse salmo, irmãos, a estrutura dele é bem simples. O salmo apresenta um contraste entre dois tipos de pessoas. Não nas suas personalidades, não no seu temperamento, mas dois grupos de pessoas e os caminhos que eles escolhem. Aqui, os justos e os ímpios. E os primeiros 3 versículos do Salmo 1
nos apresenta o que é o homem justo, ou a característica das pessoas que recebem esse adjetivo de justos. Os versículos 4 e 5 apresentam naturalmente a outra parte do contraste, o ímpio, os homens ímpios, como é que eles são. Os versículos 4 e 5 apresentam para cada um de nós o homem ímpio, o caminho que ele escolhe, o destino que ele também vai encontrar. E o último versículo é uma conclusão, apresentando os destinos do homem justo e do homem, chamado aqui de homem ímpio. Mas qual a lei que o Salmo descreve? A lei que esse Salmo descreve, meus irmãos, parece muito semelhante a Mateus 7, versículos 13 e 14, quando Jesus diz: há dois caminhos e dois destinos. Há um caminho largo e há um caminho estreito. O caminho largo, a maioria passa por ele, segundo Jesus. Aqui, o princípio estabelecido pelo salmista, a lei que o salmista está nos ensinando, é que a vida, irmãos, existe não mais e não menos do que dois caminhos. Que também o Salmo nos ensina, naturalmente dentro dessa questão dos caminhos, que há somente dois tipos de pessoas: o justo e o ímpio. E dois destinos. Essa é a lei que o Salmo apresenta: dois caminhos, duas classes de pessoas e dois destinos para os caminhos e para as classes de pessoas no qual escolhem esse caminho. Vamos então olhar mais detalhadamente os versículos de 1 a 6. Como eu falei, os primeiros 3 versículos apresentam o homem ou os justos. Quem é o justo? Quando nós falamos de pessoas justas, se as pessoas que estão nos ouvindo não têm muita familiaridade com a palavra de Deus, elas podem achar que justo na Bíblia é igual a pessoas perfeitas. E isso não é o que a Bíblia ensina. Justos, ou justo, é um adjetivo dado a um grupo de pessoas no qual a Bíblia chama de o povo de Deus. Ou o povo que Deus alcançou por meio da salvação oferecida por Ele. E é essa a classe de pessoas aqui que o Salmo 1 chama de o justo, ou o homem, ou os homens justos. Isso são as pessoas justas. E no versículo 1 diz: bem-aventurado é esse homem. Novamente, essa frase, bem-aventurado, nos faz recordar Jesus. Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, Jesus usa por várias vezes essa palavra ou essa frase: bem-aventurado aquele. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E o salmista apresenta, já no primeiro versículo, essa frase: bem-aventurado é o homem. Essa frase, bem-aventurado, denota exatamente a ideia do resultado da vida de uma pessoa que recebe esse adjetivo, essa determinação de ser uma pessoa justa. E aí vai dizer o que é que essa pessoa justa não faz. Apresenta diretrizes da vida dela, ou decisões da vida delas, de uma maneira negativa, porque não, não e não. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Já no primeiro versículo, o salmista já nos apresenta diretamente esse caminho. O homem justo, ele não se detém no caminho do homem ímpio, ou do homem pecador aqui, fazendo o trocadilho. Irmãos, há 2 detalhes bem interessantes já do Salmo 1, do primeiro versículo. A primeira coisa, irmãos, o salmista nos ensina que os relacionamentos é uma lei, isso é a lei. Os relacionamentos, eles exercem influência sobre todos nós. Quando ele nos diz que o homem
justo, ele não anda no conselho dos ímpios, que ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está nos dizendo que todos nós somos pessoas influenciáveis. Isso talvez não seja novidade para ninguém que está aqui. O que talvez seja uma novidade e que nós deveríamos ter muito cuidado é quem são as pessoas que estão nos influenciando. Irmãos, nós somos pessoas tão influenciadas que semana passada, semana atrasada, não lembro ao certo, logo no início da Copa do Mundo, eu estava assistindo um programa esportivo e os analistas estavam queimando um jogador do Brasil. Vocês devem saber quem é. E eu comecei a sentir raiva daquele atleta também. Realmente ele é tudo isso. Chegou um momento que eu percebi uma contradição de um dos comentadores, eu mudei para outro canal. E eles estavam mostrando uma outra realidade, ou outro aspecto da personalidade desse mesmo atleta. E depois de alguns minutos eu passei a sentir pena dessa pessoa, ou sentir compaixão dessa pessoa. E eu lembrei do que o Salmo ensina, de que nós somos pessoas influenciáveis. A questão é quem são as pessoas que exercem influência sobre as nossas vidas. O homem justo, homem de Deus e mulher de Deus, naturalmente, ele precisa ter esse cuidado, porque é uma lei da vida. Se somos e como somos pessoas influenciáveis, nós temos que ter muito cuidado de quem estamos perto. Porque essas pessoas que nós estamos perto delas, elas vão nos influenciar para o bem ou para o mal. E no caso aqui, o homem justo, ele tem todo esse cuidado de não andar, de não se deter, de não se assentar, porque ele sabe disso. E ele evita isso. Um segundo comentário a respeito do versículo 1, meus queridos irmãos, é que o mal na vida de cada pessoa, ele nunca entra de uma maneira abrupta. O mal sempre entra na vida da gente, sobretudo de quem quer servir a Deus, de uma maneira bem progressiva. Observe aqui que o salmista ele usa 3 palavras que dá a entender que é algo progressivo. Ele diz assim: primeiro, bem-aventurado o homem que não anda. E deduz-se que os dois estão andando juntos, em movimento. Mas depois ele diz que esse mesmo homem é bem-aventurado porque ele não se detém, ele não para. Ele não para ouvir. E depois ele não se assenta. Observe que é um progresso de andar junto, de deter e depois de sentar e fazer parte daquilo que a pessoa que está tentando influenciar você ou a mim vai nos induzir a fazer. Meu querido, quem tem influenciado você? Em que situação você se encontra nesse momento? Você está tendo todo esse cuidado do homem e da mulher de Deus que recebe essa designação de homem justo, de mulher justa, que não permite, que tem todo um cuidado para que valores, princípios e leis ante Deus não habite e não façam morada no nosso coração. Mas no versículo 2 ele continua a dar um outro detalhe a respeito do homem justo. Ele diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor. Quando nós olhamos a atitude do homem justo, por que ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta? Se o salmo fosse somente o versículo 1, a gente se perguntaria, por que ele não faz isso? A resposta vem no versículo 2, porque o seu prazer está na lei do Senhor. Observe que o salmista continua a nos falar sobre o valor dos relacionamentos. O homem justo, ele não permite que os valores do mundo, de pessoas más, que não obedecem a Deus, influenciem a sua vida. Mas a busca dele é para que uma outra pessoa influencie sua vida. E essa pessoa aqui
nada mais é do que a pessoa de Deus. Quando ele diz que, o salmista diz que o prazer destas pessoas está na lei do Senhor. E por causa disso, elas não permitem que esse grupo de pessoas, que essa classe de pessoas chamada de ímpios, influencie a sua vida. E essas pessoas têm tanto prazer na lei do Senhor, elas buscam tanto os valores e os princípios da palavra de Deus sobre suas vidas, que o salmista diz que elas meditam nesta palavra de dia e de noite. Irmãos, nós já temos usado, eu digo nós, tanto eu quanto o pastor Marcos, o exemplo, a analogia de meditar dos animais que ruminam. Se você observar qualquer animal que rumina, ele passa um bom tempo comendo. O boi é talvez um dos mais conhecidos. Ele passa muito tempo comendo. Mas quando chega no horário dele deitado, ele repousar, seja durante o horário do meio-dia, ou seja, à noite, quando ele deita, ele continua a mastigar. E há todo um processo que explica aquilo. Homens justos e mulheres justas, irmãos, eles precisam ter essa característica de animais que ruminam, de irem para a palavra, de se encherem da palavra, mas no momento em que não estão diante da palavra, exposta diante dos seus olhos ou os seus ouvidos, eles possam estar pensando a respeito dela, buscando entender a palavra de Deus, compreender o que Deus está falando e como Deus está falando, em que situação Deus está falando, para que ele possa aprimorar a sua vida de acordo com os valores de Deus. É por isso que ele tem prazer na lei do Senhor. O versículo 3 compara o homem justo, ou esse grupo de pessoas chamada de justas, é como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Observe que essa pessoa, ou esse grupo de pessoas, chamada de pessoas justas, que entendem que a vida apresenta dois caminhos, que há somente dois grupos de pessoas, e que há apenas dois destinos, a vida deles é comparada com uma árvore. E no caso aqui, uma árvore frutífera. Só que essa árvore plantada propositalmente junto de um ribeiro de águas. E o salmista diz que essa árvore, que esse tipo de árvore, dá o seu fruto no seu devido tempo. A folhagem não murcha. E tudo quanto essa pessoa faz, ou esse grupo de pessoas faz, será bem sucedido. Vamos tentar entender melhor essa comparação do salmista. Porque quando a gente olha o versículo 3, a gente pode imaginar que o salmista está dizendo que esse grupo de pessoas chamadas justas, que essas pessoas não têm problemas nas suas vidas. Que essas pessoas não enfrentam tribulações, que essas pessoas de repente não enfrentam fracasso, derrotas. Vamos entender melhor. Em primeiro lugar, para a gente entender melhor essa metáfora, toda e qualquer árvore, seja onde seja que ela esteja plantada, ela vai sofrer as equações do tempo. Ela vai, num período, ela vai ter que trocar a sua folhagem. Sim ou não? É natural, é normal. Quando chegar o outono, aquelas folhas vão cair e vão vir outras folhas. O que o salmista está dizendo é que essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ela não vai sofrer as consequências das intempéries do tempo. No sentido de que, quando vier um verão, uma seca que era comum acontecer em Israel, ela não vai morrer. As suas folhas não vão murchar, porque ela tem raízes, e essas raízes estão perto de um ribeiro que possui águas, e ela vai absorver tudo o que ela precisa para poder ter uma vida normal, como se o tempo estivesse normal. Uma segunda explicação nos vem no Salmo 34, um pouco mais na frente nós iremos ler,
Mais uma vez o salmista apresenta um pouco sobre característica do homem justo. E o salmista diz assim: o homem justo passa por muitas aflições, mas o Senhor as livra de todas elas. Essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas sofre consequências das mudanças de tempo, do clima. Mas o ribeiro lhe dá tudo aquilo que ela precisa para produzir as suas folhas verdes e principalmente seus frutos. E essa árvore é uma bênção para pássaros e pessoas que possam desfrutar de tudo aquilo que ela oferece, dos seus frutos e da sombra que ela oferece. Essas pessoas, aqui o salmista chama de pessoas justas, também têm essa virtude. A despeito da situação e das circunstâncias que elas estão vivendo, em primeiro lugar, elas serão bênção para a vida de outras pessoas, porque as suas folhas não murcham e ela produz o seu fruto no devido tempo. Ela vai frutificar a despeito do que estiver acontecendo e a despeito das circunstâncias que ela estiver vivendo. Mas ao chegar no versículo 4, observe que o salmista não mais fala do homem justo, mas agora ele diz assim: os ímpios não são assim. Deixa eu fazer uma paradinha e lhe perguntar. Você se classifica em que grupo de pessoa? Como uma pessoa que faz parte do grupo dos justos ou dos ímpios? Porque o salmista diz assim: os ímpios não são assim. Assim como? Como justos, ou seja, o que o salmista apresenta do justo? O justo não anda, não se detém e não se assenta com o conselho dos ímpios e dos pecadores. Você tem sido assim? Em segundo lugar, o justo tem o seu prazer na lei do Senhor. Você tem essa característica na sua vida? O seu prazer está nas leis deste mundo, está nos princípios diabólicos deste mundo, ou está na palavra do Senhor? E em terceiro lugar, você é como essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas, ou a corrente das águas. Você tem sido uma pessoa frutífera no reino de Deus. Você tem sido bênção no reino de Deus, porque o salmista diz assim: o ímpio não é assim. Mas como é que é o ímpio? Ele continua a nos dizer: é como a palha. É como a palha que o vento dispersa e não diz mais nada. Essa semana que passou, a gente limpou o quintal, brocou o quintal. Como tem grama, todas as vezes que a gente limpa o quintal, por mais que a gente junte toda a parte de capim, que a gente pegue o ciscador, junte tudo, mas ainda fica muita rama, muita... Pega aqui a palavra específica, muita palha da grama. E todas as vezes que o vento vem, suja toda a área da casa. Todas as vezes que o cachorrinho vai lá na grama, ele suja a casa, porque ele traz aquela palha, porque é suscetível à direção do vento. O salmista diz que o ímpio é exatamente assim. É suscetível ao clima. E mais especificamente, ele é suscetível ao vento. Aonde o vento dá, leva. Naturalmente, o salmista só pode estar se referindo que os ventos são nada mais nada menos do que os ventos de doutrinas, os ventos filosóficos que esse mundo traz. Os ímpios seguem esses movimentos. E em cada momento que a história da humanidade, a gente vai olhar um pouco a história da humanidade, é um vento diferente, é um movimento diferente.
E essas pessoas não têm raízes, elas não têm propósito, elas não permanecem em nada, porque elas estão à mercê do que o mundo oferece. Hoje, quando eu digo hoje, o mundo que nós estamos vivendo cada vez mais vai aumentar a onda de ateísmo. E os ímpios vão seguir isso. Porque é um vento, é do momento, faz parte do momento. Como no passado, ou talvez até a nossa geração, o mundo viveu à luz de ventos religiosos. Nós vivemos um mundo que a Europa e os Estados Unidos, essa onda de ateísmo, ceticismo, tem sido muito forte. Está chegando em países como o nosso. Nas universidades tem invadido e está formando e formatando a mente de muita gente, porque é o vento do momento. Não tem fundamento, não tem raízes, não tem solidez daquilo que acredita. O ímpio é essa pessoa. E por ser assim suscetível ao vento, no versículo 5 o salmista diz: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por causa dessa característica deles, de não andarem no caminho do homem justo, em outras palavras, de não valorizarem, de não estarem submetidos às leis de Deus, da palavra de Deus, por terem seus próprios conceitos e seguirem os seus próprios conceitos, por causa disso, essas pessoas, elas não irão permanecer ou elas não irão perseverar. E textos como esse, irmãos, do Antigo Testamento, nos traz a luz sobre exatamente a realidade de uma vida após a morte. São poucos os textos que falam sobre, mas o versículo 5 e 6 nos fala que essas pessoas não prevalecerão no juízo. E isso implica que todas as pessoas que seguem um desses dois caminhos, elas irão prestar contas das suas vidas com Deus. E elas irão suceder, elas irão perecer no juízo, e elas não irão habitar com os justos por causa de ignorarem e de não se submeterem àquilo que Deus revelou para cada uma delas e para cada um de nós. O juízo virá sobre a vida delas e elas não irão congregar na congregação do justo, no sentido de vida após a morte. Elas não irão herdar a vida eterna. Apenas mais um comentário do versículo 5, antes de nós partirmos para a conclusão. Quando a gente olha aqui o que o salmista está dizendo a respeito sobre que elas não irão prevalecer no juízo, meus irmãos, isso é forte. Porque quando nós olhamos o Salmo 37, e o salmista começa dizendo para o homem justo não invejar o homem ímpio. Porque ele diz assim, porque a vida dele em breve vai murchar. E quando a gente lê aquele salmo, a gente pode pensar que de repente um homem ímpio, daqui 2, 3 anos, se ele é um homem rico, ele vai falir. Se ele é um homem corrupto, ele vai de repente ser descoberto as suas corrupções, ele vai ser preso. Não é isso que a Bíblia diz, quando ela diz que o fim do ímpio é rápido. O que ela diz é que essa vida é muito passageira. Por mais bem-sucedido economicamente, politicamente, filosoficamente, um homem que não se submete às leis do Senhor, essa vida passa muito rápido. Muito rápido. Ou seja, em breve, essas pessoas irão murchar como a Eva. E ao murcharem,
virá o juízo sobre a vida delas. E elas serão levadas e queimadas, no sentido de serem punidas por suas ações de não se submeterem a Deus. E no versículo 6 o salmista conclui o pensamento dele, apresentando os dois destinos, quando ele diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, não está dizendo que ele não conhece o caminho dos ímpios, não é isso. É bem provável que o que o salmista está nos dizendo quando diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, é no sentido de Mateus 7 e 23, quando Jesus Cristo fala para as pessoas que irão enfrentar esse destino terrível de serem julgadas e punidas por Deus, Deus fala por meio de Jesus as seguintes palavras para os homens ímpios: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Aqui o salmista diz, dentro de um aspecto positivo, que o Senhor fala para o justo que ele conhece o seu caminho. Porque Deus proporcionou a ele uma salvação. Deus proporcionou a ele um meio pelo qual ele pode se tornar e fazer parte do grupo de pessoas chamada de justas. E quando essa vida for concluída, essas pessoas irão permanecer. Elas irão ser como exatamente a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Elas irão permanecer. Elas irão habitar para sempre na congregação dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Da mesma forma que Jesus diz que há dois caminhos, uma estrada larga, aonde passa a maioria das pessoas. E Jesus conclui dizendo: mas o fim é perdição. O salmista diz aqui que o caminho do ímpio, o final dele, vai perecer. O escritor de Provérbios nos diz assim: há caminhos que aos olhos dos homens parece bom, mas o fim não é. É exatamente isso que o salmista está dizendo. Para a gente concluir, meus queridos, eu quero lhe fazer 3 perguntas. O Ministério de Louvor, inclusive, já pode chegar. A primeira delas: que tipo de pessoa você é? Em qual grupo você se classifica? Você é uma pessoa que está no grupo dos justos ou está no grupo dos ímpios? Pastor, eu ainda tenho dúvida como é que eu posso estar no grupo dos justos. Deus, por meio de Jesus, efetuou uma salvação, efetuou uma obra para poder pegar homens que são ímpios, e quando eles creem nessa salvação, nessa obra de Jesus, eles são lavados com o sangue de Jesus e eles recebem essa nova designação, que agora vocês são justificados no nome de Jesus. Você pode passar a fazer parte do grupo de pessoas justas, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A segunda pergunta que eu quero lhe fazer é: que caminho você está trilhando? Você está trilhando o caminho do ímpio, ou dos ímpios, ou o caminho dos justos? É possível que você seja um justo, mas também é possível que a sua vida não tenha essa característica do justo, de não andar, de não se deter, de não se assentar na roda dos escarnecedores. Quem são as suas companhias? Em que situação você se encontra espiritualmente nesta noite? E principalmente para você que já tomou a decisão de aceitar Jesus, que recebeu o Espírito Santo de Deus, que está classificado como um justo, mas qual caminho você está trilhando no sentido de conceito, de valores? E a terceira pergunta: que destino será o seu? O destino do homem justo, das pessoas justas, ou o destino do homem ou dos homens ímpios?
A lei ensinada aqui nesse Salmo 1, meus queridos, é que a vida nos apresenta apenas dois caminhos, dois grupos de pessoas: os ímpios e os justos, e dois destinos: o céu e o inferno, a salvação e a condenação eterna. Qual deles é o que lhe espera? Hoje você pode também decidir a respeito do seu destino. É uma lei simples, muito clara da vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. E quem sabe nessa noite você entenda que tem leis tão simples da vida, realidades que estão na nossa frente. A gente precisa ouvir quem descobriu essas leis e submeter-se ou não submeter-se a elas. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, cremos na Tua palavra e cremos no que ela nos ensina, de Gênesis e Apocalipse, que só há, Senhor, dois caminhos pelos quais a humanidade pode percorrer, que só há dois grupos de pessoas, meu Senhor, nas Escrituras: os justos e os ímpios, os salvos e os perdidos, e que só há dois destinos para cada uma dessas classes, desses grupos de pessoas: a salvação, a condenação. E te agradecemos, meu Senhor, como igreja de Senhor, pelo Senhor ter nos conhecido e ter nos plantado como essa árvore junto a ribeiro das águas ou de águas, por não dependermos, meu Deus, das intempéries do tempo, dos ventos, de doutrinas, mas dependermos unicamente da Tua palavra, e termos, Senhor, a certeza de que, a despeito de qualquer situação que enfrentaremos, que enfrentamos, a vitória está conosco, porque o Senhor livra, o Senhor guarda todas as pessoas que recebem esse adjetivo de serem pessoas justas, porque foram e estão justificadas em Cristo Jesus. Mas também, Senhor, eu coloco diante de Ti as pessoas que aqui se encontram, que de repente, meu Pai, estão trilhando esse caminho dos homens ímpios, que estão, Senhor, no grupo dessas pessoas, e que, se morressem hoje, arcariam com a consequência terrível da condenação eterna. Que o Senhor abra os seus olhos e que elas, meu Pai, acordem, tomem uma decisão de saírem do caminho do ímpio ou do caminho dos ímpios, receberem, Senhor, a Tua graça, a Tua salvação, e começarem a trilhar o caminho do homem justo. Te peço isso no nome santo e soberano de Jesus. Amém.